Era un viernes de octubre cuando me llegó una llamada que me hizo cambiar por completo mi forma de juzgar a la gente por su aspecto. Mi prima Rafaela me invitó a una fiesta en la mansión donde ella curraba de organizadora de eventos. La casa era de los Monteiro, una familia muy conocida por sus negocios inmobiliarios en Sao Paulo. Llegué a la mansión sobre las 7 de la tarde. El portón de hierro forjado se abrió solo, dejando ver una alameda con palmeras imperiales que llevaba directa a la entrada principal. La casa imponía un montón: 3 plantas de arquitectura clásica, con columnas blancas y unos jardines simétricos perfectos que parecían sacados de una revista de decoración. Ya había coches de lujo aparcados en la entrada circular, BMWs, Mercedes, Audis y hasta un Ferrari rojo que brillaba con las luces del jardín. Hombres con trajes italianos y mujeres con vestidos de diseñador se bajaban de los coches, hablando a voces de inversiones y viajes internacionales. Fue entonces cuando me fijé en una figura discreta currando cerca de la entrada. Un señor de unos 60 años, con canas asomando por un sombrero de paja ya viejuno, llevaba una camisa de cuadros descolorida y unos pantalones vaqueros manchados de tierra. Regaba con mucho cuidado los macizos de rosas cerca de la escalera principal, moviéndose con la paciencia de quien se conoce cada planta de ese jardín. Mientras yo observaba, un grupo de jóvenes empresarios salió de un BMW negro. El que parecía el jefe del grupo, un chaval de unos 30, con el pelo engominado y un reloj dorado que cantaba un montón, fue directo hacia el jardinero sin mirar por donde pisaba. Tropezó con la regadera que estaba en el suelo, y el agua se esparció por la acera de mármol. «¡Pero qué barbaridad!», gritó el chaval, sacudiéndose el pie mojado. «Esta gente debería tener más cuidado donde deja estas cosas. Están fastidiando la entrada de nuestra fiesta». Sus amigos se rieron a carcajadas. Una rubia con vestido rosa comentó: «En serio, Marcelo, esta gente ni debería estar trabajando durante un evento así. Queda una cosa tan embarazosa». El jardinero dejó de regar, se quitó el sombrero y masculló un «disculpe, señor», casi inaudible. Agachó la cabeza y empezó a recoger la regadera, visiblemente avergonzado por la situación. Marcelo, no contento, siguió: «Oye, tú, ya que estás aquí, ¿por qué no me traes un agua con gas? Y de paso, aparca bien mi coche, lo he dejado un poco torcido ahí». El jardinero levantó los ojos un momento, como si fuera a decir algo, pero solo asintió en silencio y siguió recogiendo sus herramientas de jardinería. «¿Lo ves?», dijo otro chaval del grupo. «Al menos este sabe cuál es su sitio». Sentí que se me revolvía el estómago con esa escena, pero antes de que pudiera decir algo, Rafaela apareció y me llevó para dentro de la mansión. El interior era aún más impresionante que el exterior: lámparas de araña de cristal, una escalera de mármol y cuadros que parecían originales colgados en las paredes. La fiesta estaba en todo su apogeo. Unas 80 personas circulaban por los salones, con copas de champán en la mano y charlando en grupos. El anfitrión de la noche era Eduardo Monteiro Jr., el hijo del patriarca de la familia, un hombre de 40 y pocos que gesticulaba animadamente mientras contaba lo de una nueva promoción inmobiliaria en el centro de la ciudad. «Este proyecto va a revolucionar la zona», decía Eduardo a un círculo de inversores interesados. «Estamos hablando de una inversión de 200 millones de reales. Mi padre siempre decía que el secreto de los negocios es tener visión de futuro». Sobre las 9, el ambiente empezó a cambiar. Eduardo estaba visiblemente nervioso, mirando el móvil a cada rato y cuchicheando con algunos hombres de traje. Poco a poco, quedó claro que algo iba mal. «Atención, gente», anunció Eduardo, golpeando una cuchara en su copa para llamar la atención. «Hemos tenido un pequeñísimo contratiempo. El señor Nakamura, nuestro principal inversor japonés, debería haber llegado hace una hora. Sin su firma hoy, tendremos que aplazar el lanzamiento del proyecto». Un murmullo de preocupación se apoderó del salón. Algunos invitados empezaron a intercambiar miradas inquietas. «Pero no se preocupen», continuó Eduardo, con el sudor empezando a aparecer en su frente. «Ya he hablado con él y, bueno, estamos solucionando la situación». Durante las 2 horas siguientes, la desesperación de Eduardo se hizo cada vez más evidente. Hacía llamada tras llamada, caminaba de un lado a otro, y la fiesta poco a poco perdió su alegría. Los invitados empezaron a cuchichear entre sí, algunos ya mostrando señales de que pensaban irse. Sobre las 11, Eduardo estaba claramente desesperado. Su camisa blanca tenía manchas de sudor, el pelo revuelto, y sus manos le temblaban ligeramente mientras sostenía el móvil. «No consigo hablar con Nakamura», se le oía decir a un socio. «Sin esa firma, perdemos no solo el proyecto, sino también las inversiones ya hechas. Estamos hablando de bancarrota, Roberto».
Fue en ese momento cuando una voz tranquila y firme cortó el ambiente tenso del salón. Con permiso, Eduardo. Todos se giraron. Era el jardinero. Solo que ahora no llevaba el sombrero de paja ni la ropa sucia de tierra. Se había cambiado y vestía una camisa blanca sencilla, pero bien planchada, y pantalones oscuros de vestir. Su pelo canoso estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro marcado por el tiempo, pero con unos ojos increíblemente penetrantes e inteligentes. El silencio fue inmediato. Marcelo, el chaval que había tratado mal al jardinero en la entrada, estaba cerca y masculló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. ¿Qué hace este tío aquí dentro? Eduardo, visiblemente irritado con otra interrupción en una noche ya desastrosa, se giró bruscamente. Joao, por el amor de Dios, no es momento para esto. Tengo un problema serio aquí. El jardinero, al parecer llamado Joao, no se inmutó. Siguió caminando tranquilamente hacia el centro del salón, donde Eduardo estaba rodeado por los inversores preocupados. Sé lo del problema con el señor Nakamura, dijo Joao, su voz sonando diferente, más firme, más autoritaria que el tono sumiso que había usado en la entrada. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Eduardo, frunciendo el ceño. Porque conozco a Hiroshi Nakamura desde hace más de 20 años, respondió Joao con calma. Hicimos negocios juntos cuando ustedes ni siquiera habían nacido para esta empresa. Un murmullo de confusión se apoderó del salón. Eduardo parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. ¿De qué estás hablando, Joao? Eres jardinero aquí desde hace 3 años, completó Joao. Desde que me jubilé oficialmente de la presidencia de la empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podía oír el tic-tac del reloj antiguo en el vestíbulo. Presidencia, tartamudeó Eduardo. ¿Qué presidencia? Joao sonrió por primera vez en la noche, una sonrisa tranquila, casi paternal. De Monteiro Incorporaciones, Eduardo. La empresa que tu abuelo y yo fundamos en 1978. Si una bomba hubiera explotado en el salón, el efecto no habría sido mayor. Eduardo se puso pálido como un folio. Los invitados se miraron con expresiones de shock absoluto. Porque eu conheço Hiroshi Nakamura há mais de 20 anos, respondeu João calmamente. Fizemos negócios juntos quando vocês ainda nem tinham nascido para esta empresa. Um murmúrio de confusão tomou conta do salão. Eduardo piscou várias vezes, como se não conseguisse processar o que estava ouvindo. Do que você está falando, João? Você é jardineiro aqui há 3 anos, completou João. Desde que me aposentei oficialmente da presidência da empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você podia ouvir o tic-tac do relógio antigo no hall de entrada. Presidência. Eduardo gaguejou. Que presidência? João sorriu pela primeira vez na noite, um sorriso calmo, quase paternal. Da Monteiro Incorporações, Eduardo. A empresa que seu avô e eu fundamos em 1978. Se uma bomba tivesse explodido no salão, o efeito não teria sido maior. Eduardo ficou pálido como uma folha de papel. Os convidados se entreolharam com expressões de choque absoluto. Marcelo, que estava próximo, deixou cair a taça de champanhe. O barulho do cristal se estilhaçando no chão de mármore ecoou pelo salão silencioso. Isso é impossível, Eduardo murmurou. Meu pai sempre disse que o sócio do meu avô tinha morrido há anos. Seu pai disse isso porque foi mais fácil do que explicar porque eu resolvi me afastar dos negócios, João respondeu, tirando um celular simples do bolso. Depois que sua avó morreu, em 2018, eu perdi o interesse pela vida corporativa. Quis algo mais simples, mais próximo da natureza. Sempre gostei de plantas. João discou um número e colocou o telefone no viva-voz. Após 3 toques, uma voz com sotaque japonês atendeu. Moshi Moshi, Joao-san. Como está, meu velho amigo? Olá, Hiroshi. Estou bem, obrigado. Escute, você ainda está interessado no projeto da incorporadora? Claro que sim, mas não consegui falar com o Eduardo hoje. Meu voo atrasou e quando cheguei ao hotel, não consegui mais contato. Eduardo estava agora apoiado em uma poltrona, claramente em choque. O Eduardo está aqui comigo, continuou João. Que tal se você viesse até aqui? Podemos resolver tudo hoje mesmo. Perfeito. Chego aí em 40 minutos. Mal posso esperar para conhecer o filho do seu sócio. João desligou o telefone e olhou para Eduardo com expressão gentil. Hiroshi é um homem muito pontual,
mas também muito tradicional. Ele não gosta de fazer negócios com pessoas que não foram formalmente apresentadas por alguém de confiança. Era só isso. O silêncio continuou por mais alguns segundos até que Eduardo, ainda processando a informação, perguntou com voz trêmula: Você realmente é o dono de tudo isso? João olhou ao redor do salão magnífico, depois para os jardins que podia ver através das janelas abertas. Bem, tecnicamente, somos sócios. 70% meu, 30% da família. Está tudo documentado nos cartórios de registro de empresas, se quiser verificar. Marcelo, que havia se mantido em silêncio desde que derrubara a taça, deu um passo à frente, gaguejando. Senhor João, eu não sabia. Me desculpe pelo que aconteceu lá fora. João se virou para ele com a mesma expressão calma. Marcelo Santos, não é? Filho do deputado Santos. Marcelo assentiu, visivelmente nervoso. Seu pai e eu jogamos tênis todos os domingos no clube. Ele sempre comenta sobre como está orgulhoso de você estar construindo sua própria empresa de consultoria. A cara de Marcelo ficou vermelha como um tomate. Sabe, continuou João, uma das coisas mais importantes que aprendi em 45 anos de negócios é que você nunca sabe quem está na sua frente. Aquela pessoa que você despreza hoje pode ser exatamente quem você precisa amanhã. João caminhou até uma das janelas que dava para o jardim, admirando as plantas que ele mesmo havia cuidado. Quando comecei a trabalhar como jardineiro aqui, não foi por necessidade financeira. Foi porque senti falta do contato com coisas simples, reais. Há algo muito terapêutico em cuidar de algo que cresce, que precisa de atenção e carinho todos os dias. Ele se virou para o grupo, que observava em silêncio absoluto. Nos últimos 3 anos, pude observar vocês, todos vocês, sem que soubessem quem eu era. Vi reuniões de negócios através das janelas, ouvi conversas sobre projetos, acompanhei sucessos e fracassos. Mas principalmente, vi como as pessoas tratam aqueles que consideram inferiores. O clima no salão era agora de constrangimento absoluto. Não estou dizendo isso para envergonhar ninguém, João continuou. Estou dizendo porque todos nós, em algum momento, precisamos ser lembrados de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em como ela trata os outros. 40 minutos depois, exatamente como prometido, Hiroshi Nakamura chegou à mansão. Era um senhor japonês elegante, de cerca de 65 anos, que cumprimentou João com um sorriso caloroso e uma reverência respeitosa. João-san, que prazer vê-lo novamente. E este deve ser o famoso Eduardo. A assinatura do contrato foi feita na biblioteca da mansão, com Hiroshi explicando que só havia concordado com o investimento porque confiava completamente no bom julgamento e integridade de João. Quando os últimos convidados foram embora, por volta da 1 da manhã, Eduardo se aproximou de João, que havia voltado a usar suas roupas simples e estava regando as plantas da entrada sob a luz dos postes do jardim. João, Eduardo disse hesitante, eu não sei o que dizer. Obrigado por tudo. João continuou regando, mas sorriu. Não precisa agradecer, Eduardo. Apenas lembre-se desta noite quando estiver tomando decisões importantes. E lembre-se de que uma empresa não é feita apenas de dinheiro e contratos, é feita de pessoas. Você vai continuar sendo jardineiro? João riu baixinho. Por que não? As plantas não se importam se sou rico ou pobre. Elas só querem água, luz solar e um pouco de cuidado. Às vezes, penso que as pessoas deveriam ser um pouco mais como as plantas. Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando João trabalhar. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você nunca disse quem era? Em 3 anos, nunca deu uma dica sequer. João parou de regar e olhou para Eduardo nos olhos. Porque se eu dissesse, você me trataria como o sócio do seu avô. Não como João, o jardineiro. E eu queria muito ser apenas João por um tempo. Eduardo assentiu, finalmente compreendendo. Há uma coisa que preciso te contar, João continuou. Amanhã de manhã, vou estar aqui às 7 horas, como sempre. Vou regar as plantas, podar as roseiras e cuidar do gramado. A diferença é que agora você sabe quem eu sou. A pergunta é, isso vai mudar alguma coisa? Eduardo pensou por um momento. Não, respondeu. Acho que não deveria mudar nada. Ótima resposta, João sorriu. Então nos vemos amanhã de manhã. Eduardo. Sim. Da próxima vez que alguém desconhecido vier a uma festa sua, que tal oferecer um cafezinho antes de julgar? Nunca se sabe que surpresas a vida pode nos trazer.
Enquanto caminhava para seu pequeno Civic estacionado nos fundos da propriedade, João olhou mais uma vez para a mansão iluminada. Amanhã seria outro dia de trabalho no jardim, e isso o deixava genuinamente feliz. Afinal, como ele sempre dizia para suas plantas, o mais importante não é o tamanho do vaso, mas o amor com que você é cuidado. E naquela noite, muitas pessoas aprenderam que às vezes os maiores tesouros vêm nos pacotes mais simples.